para mim completo, por favor, sua Tá. idade. Nayara Arcanjo Mendes, eu tenho 23 anos. Pode olhar para mim, tá? Pode Tá, esquecer a câmera. tá bom. É um bate-papo aqui mesmo, entre a gente. Tá bom. Só registrando pra gente poder, como eu falei, pra gente ter depois como pesquisa. Até pra gente, até pra você também, né? Se você quiser depois revisar, assim, quando a gente for sentar pra começar a trabalhar o roteiro, assim. Tá bom. Bom, essa conversa hoje é pra gente conhecer, pra eu conhecer, né? Melhor e mais a fundo o Igor. Sim. E conhecer ele como pessoa mesmo, com todas as suas, né, com todas as complexidades do ser Sim. humano, né? Que a gente tem várias facetas, né? A gente é diverso, né? Então, assim, eu tento começar lá atrás mesmo, assim, do que você lembra, assim, da infância de vocês, do Igor, assim. Você era mais nova que ele? Sou mais velha. Você é mais velha? Mais velha. Mas a gente tem a diferença de 11 meses. É. Então, Quase a mesma idade. mesma idade. Tudo isso que eu entendo por gente, sempre Viveram a infância tudo junto. praticamente. Né? A gente só tem 11 meses. E o que você, a partir de onde você começa a lembrar da infância de vocês? Vocês nasceram aqui em Ouro Preto? Nascemos aqui em Ouro Preto. E a gente, nós éramos 4 irmãos. O Igor tem a diferença de 11 meses. Aí tem o Bruno, que a gente tem a diferença de 2 anos. E a Clarice tem a diferença de 3 anos. Então, a gente sempre foi, todo mundo, foi a escadinha que foi crescendo tudo junto. A gente nasceu aqui em Ouro Preto. E a gente morou no Morro Santana, próximo da casa onde eu moro hoje. E a gente morou ali por algum tempo. E aí eu me lembro, eu sempre me lembro da nossa convivência ali dentro daquela casa. Foi onde a gente cresceu mesmo. Eu saí dali, eu já estava com 7 anos que eu saí da casa. E aí a gente teve muito problema com meu pai, por causa da bebida e tudo mais. E aí veio primeiro divórcio, né, que minha mãe decidiu separar do meu pai, ele não aceitava. Já tinha os 4 filhos? Já tinha os 4 filhos, porque a gente tem uma diferença muito pouca de idade, né? Então, eu já tinha os 4 filhos, ela queria divorciar, e isso foi eu estava com 7 anos, quase 17 anos atrás. E há 17 anos atrás, a separação para uma mulher era ainda vista como tabu. Então, nem meus avós. Porque minha mãe ela sofria de violência doméstica, e era bebida, era maus tratos e tudo mais, só que parece que para meus avós era mais fácil ver uma filha sofrendo aquilo do que ter uma filha divorciada, que era vista como uma vagabunda, como uma mulher que não prestava e tudo mais. E como era muito difícil para ela, que ela tinha 4 filhos pequenos. Eu estava com 7, minha irmã mais nova estava com 2 anos, para ela criar esses 4 filhos, numa sociedade que não aceitava uma mulher divorciada, então ela foi aceitando tudo aquilo. E aí veio que ela resolveu se mudar para Antônio Pereira. A gente foi e mudou para Antônio Pereira. Essa mudança já foi separando? Não, foi junto. Foi para tentar tipo, uma nova vida em um lugar distante, por exemplo, da família da minha mãe, que era o que meu pai falava que atrapalhava o casamento deles. A família da sua mãe, ela é do Morro Santana? Toda no Morro Santana, todo mundo dali. Todo mundo muito próximo. Os seus avós são nascidos aqui em Ouro Preto? São de Ouro Preto? Meus avós são de distritos de Mariana. Meu avô é de Pinheiros e minha avó é de Cristais. Tudo da região? Tudo da região. Só que eles vieram para cá muito novos e construíram a família deles aqui lá no Morro Santana, Ouro Preto e no Morro Santana. Minha avó com 7 filhos, meu avô, aí foram construindo, foram casando e foram morando bem perto dela. E aí ele decidiu que para esse lugar melhoraria o casamento. E é um dos. Primeiro foi lá e depois no Espírito Santo. Que a gente, acho que foi a melhor fase da nossa infância. Porque para minha mãe foi a pior parte da vida dela. A gente, na verdade, a gente tinha esses dois lados, né? A gente tinha um local maravilhoso para brincar, que era cheio de árvores, era um quintal gigantesco. Então a gente conseguia brincar o dia todo, a gente conseguia ficar na união. Só que por outro lado a gente via minha mãe sendo maltratada. Por outro lado, para ele, tipo, meio que se vingar da minha mãe, porque minha mãe queria ter o divórcio, ele deixava que coisa saltasse pra gente. Então, era minha mãe fazendo aquele jogo para não deixar que aquilo afetasse a gente. Mas ali era muito bom para a gente, assim, como criança, porque a gente tinha um quintal enorme. Isso já no Antônio Pereira? Antônio Pereira. Com vários pés de fruta, e a gente conseguia brincar de mil coisas. A escola era perto, então a gente dava a gente para voltar sozinho. E como eu e o Igor eram os mais velhos, a gente conseguia, por exemplo, era sempre nós dois, indo e voltando da escola sozinho. Eu era mais velho que ele, na infância, ele era menor que eu. Quando ele foi crescendo, que ele ficou maior do que eu, mas ele era menor. Então, ia nós dois. E eu sempre tive esse instinto, assim, de ser mais velha, de cuidar dos meus irmãos.
E aí a gente foi para Antônio Pereira, só que chegou uma fase que não deu certo mais. Estava ficando insustentável para minha mãe, pela forma que meu pai tratava ela. E aí ele chegou ao ponto de ele não deixar a gente mais ver a família por parte de mãe, que sempre a gente foi muito, assim, muito unido, com os avós, com os tios e tudo mais, e ele não deixou. E aí chegou que a gente decidiu fugir. Falava, ou a gente, minha mãe falou assim, ó, vamos. E a mãe combinou com todo mundo que a gente ia para uma igreja, que a gente nem frequentava, mas a gente decidiu falar que ia nesse culto no domingo. E aí meu tio já tinha levado um dinheiro para minha mãe, e a gente entrou no ônibus e veio embora. E aí um amigo da minha mãe buscou ela na rodoviária com a gente e levou para casa da minha avó. Foi um momento muito marcante, assim, que eu lembro que a gente chegou, era época de Natal, e minha avó já sabia que a gente ia fugir. Então ela preparou uma mesa gigantesca, assim, na hora que a gente chegou, meus tios choravam, minha avó chorava, porque tinha muito tempo que não via a gente, e a gente era muito, assim, muito grudado. A gente vivia muito no terreiro da minha avó, com os meus tios, saindo com os meus tios. Meus tios cuidavam da gente quando era pequena, então a gente era muito unido, é até hoje. Isso no Morro Santana. E a gente voltou, só que não foi fácil para minha mãe também, dentro da casa da minha avó. Mas isso que eu te perguntar, a sua mãe fugiu, vocês fugiram pra casa da sua avó? Fugindo pra casa da minha avó. Mesmo. Aqui mesmo. A gente fugiu, do Antônio Pereira pra cá e voltando pra casa da minha avó. Saíram escondido. Sim, a gente saiu à noite escondido, porque tava uma chuva enorme. Eu tinha uns 8, 9 anos, eu ainda tava... Não, porque eu tava ainda na pré-escola ainda. Porque quando eu voltei, eu lembro que eu tava na pré-escola, eu voltei pra cá e tava na formatura já. E a professora falou assim, não, você tem muita facilidade, então não vou te atrasar um ano por isso. Ela foi e já me mandou para o ensino fundamental. E aí a gente voltou, só que também não foi fácil também a convivência na casa da minha avó, porque tinha minha avó, meu avô, tinha 2 tias, 2 tios. E aí era a casa, apesar de não ser tão pequena, ficou muito pequena para todo mundo. E aí meu pai veio falando que tinha mudado e falando que... Aí foi morar todo mundo junto. Todo mundo junto. Vocês não moravam juntos? Não, a gente morava numa casa e meu pai trocou essa casa, a casa que a gente morava ali perto, no Morro Santana, trocou para uma casa do Antônio Pereira. E aí ele veio e decidiu que a gente ficou um período com minha avó, aí meu pai vendeu a casa que a gente tinha, a gente não viu um tostão do dinheiro, e aí foi quando a gente ficou sem realmente nada. E aí aí ele foi morar no Espírito Santo. Aí teve esse tempo de separação e minha mãe alugou uma casa e a gente passou a viver nessa casa com a minha mãe, só que estava ficando muito difícil, muito difícil, muito difícil. Minha mãe não estava conseguindo realmente sustentar a gente da forma que ela queria. E ela tinha muito medo que a separação influenciasse na nossa criação, dos adultos que a gente ia se tornar. E ela decidiu mais uma vez tentar. Ela pensava que poderia realmente mudar. E a gente foi morar no Espírito Santo. E foi também, para a nossa infância, uma das melhores fases. Vocês foram morar com o seu pai? Com o meu pai, no Espírito Santo. No Espírito Santo. A gente foi morar Santa Maria de Jetibá. E é um outro lugarzinho de Santa Maria de Jetibá que chama Caramuru. E lá também foi um dos melhores lugares para a nossa infância, porque a gente morava dentro de uma fazenda. Meu pai era caseiro e estava fazendo uma obra para o dono da fazenda. E a gente tinha uma casa dentro da fazenda. E lá era melhor ainda que o quintal lá. Então a gente era estudar e o dia inteiro brincando, até anoitecer. E aí eu e o Igor estudávamos de manhã, e como sempre a gente ia junto para a escola, a gente ia de Kombi, porque o lugar era distante, e a gente estudava de manhã, aí a gente brincava à tarde, só nós dois, porque os meus 2 irmãos mais novos iam para a escola. E aí depois todo mundo começou a ir de manhã e ficava todo mundo à tarde. Então, pra gente, foi da mesma forma que a Antônio Pereira. Pra minha mãe era uma tortura, né, porque meu pai não tinha mudado em nada, mas pra nossa infância era maravilhoso, porque tanto para perguntar para os meus outros 2 irmãos, é o que a gente mais relembra, assim, das nossas brincadeiras, essa questão de criança fantasiando, de super-herói, eram diversas brincadeiras. A gente tinha uma passarela de pé de jabuticaba, e a gente passava o dia todo em pé, em cima do pé de jabuticaba, cada um tinha a sua árvore. Então era muita coisa para brincar, porque tinha animal, e tinha cachoeira, então a gente era muito unido, a gente sempre foi muito unido como irmão. E aí a gente passava o dia todo brincando. E aí começou a ter algumas coisas, problema de saúde da minha família, por parte de mãe. Porque por parte de pai eu não tenho contato nenhum com tio, com nada. E aí um tio nosso, ele começou a perder a visão. Ele já tinha um problema, que ele tinha miopia, e a miopia dele foi se agravando e ele foi perdendo a visão. E com a gente lá ele perdeu a visão de um olho. E como a gente era todo mundo assim, muito unido, a gente queria muito estar perto para estar com ele. E aí eu me lembro como se fosse hoje, meu pai foi e falou assim, olha,
você pode chorar, falou com minha mãe, mas vocês nunca mais vão voltar para lá. E aí a gente foi indo, continuou, e era muito longe, não tinha telefone. Para a gente falar no telefone, a gente tinha que fazer um passeio enorme para chegar numa cabine de telefone, para conseguir dar um telefonema para aqui para Ouro Preto. E aí teve o casamento da minha tia, a gente veio como se fosse vir para o casamento, e aí minha mãe falou, não, a gente não vai voltar mais. E aí, novamente, a gente deixou tudo para trás, escola, roupa, brinquedo, tudo novamente. E aí a gente ficou aqui, e aí minha mãe decidiu que não ia mais tentar, que ela ia criar a gente sozinha. E aí a gente ficou 1 ano e meio, 2 anos, porque eu também voltei interrompida também, voltei no meio do período escolar. E a gente ficou quase 2 anos lá. E aí a gente foi, voltou, e aí minha mãe decidiu que não ia mais tentar. E aí ela não quis ficar muito tempo na casa da minha avó, porque ela já sabia que também não dava certo, ela já alugou uma casa. E aí eu já estava com de 12 para 13 anos. E aí eu passei, minha mãe tinha que trabalhar, ela trabalhava em 3 empregos para poder conseguir sustentar a gente. E aí eu comecei a cuidar dos meus irmãos. Aí eu passei a sair desse papel de irmã para esse papel de mãe, porque eu tive que aprender a cozinhar, tive que aprender a limpar a casa, tive que aprender a fazer muitas coisas. E eu não me sinto mal por isso, mas eu pulei essa fase de adolescência. Eu tive que amadurecer muito rápido por isso, para poder ajudar minha mãe. E por isso que... Responsabilidade de adulto. De adulto, Por exemplo, enquanto minhas amigas estavam brincando de boneca e estavam felizes, a minha felicidade era chamar a minha avó para ver como que a casa ficou arrumada, que eu tinha conseguido arrumar. E aí ficava, aí eu fui criando muito, até hoje, eles ficavam brigando comigo, meus irmãos. Você comporta como se fosse nossa mãe, que não sei o quê. Porque eu sempre fui muito de puxar a orelha, muito de conversar. O Igor, principalmente, teve um tempo, por exemplo, que eu morei em Contagem, que eu fui fazer estágio. E tinha vezes que minha mãe ligava e falava assim, Igor tá com cara de bunda dentro do quarto, não sei o que é, liga pra ele. Eu ligava, eu conversava, Igor fez isso, liga pra ele. Porque ele me ouvia muito, ele se abria muito comigo, mais do que com minha mãe. Mais do que meus outros irmãos também. E a gente passou, a gente não teve... A minha mãe conheceu uma outra pessoa, que é o meu padrasto, que ela tá junto com ele até hoje. E a gente foi morando sozinho. A gente morava numa casa de aluguel que era muito ruim. Aí depois a gente mudou para uma outra casa que foi melhor, foi na casa que a gente ficou mais tempo. E aí a gente só saiu de lá para ir para nossa casa própria agora, que foi o meu padrasto que deu minha mãe. E aí é onde a gente mora agora. E aí, é uma das maiores tristezas da minha mãe, porque a gente passou muita dificuldade. E quando foi agora, há 4 anos, há 3 anos, deve ter uns 4 anos que a gente mora nessa casa, que minha mãe teve, por exemplo, que meu padrasto veio morar com a gente, que meu irmão, o Igor, já estava trabalhando, eu já estava morando fora, mas o Igor estava trabalhando, os meus 2 irmãos trabalhavam na feira de artesanato no final de semana, então estava muito tranquilo, estava dando para a gente ver, estabilizou. E aí foi uma das coisas que ela sempre falou, quando ela perdeu minha irmã, ela falou assim, agora que estava tudo tão certo, agora que estava tudo tão tranquilo, aconteceu isso. E a gente foi mudando de casa, e a gente nunca deixou, acho que, de perder essa infância. O Igor, principalmente, ele aproveitou cada momento da vida dele. Quando a gente era mais novo, quando a gente morava nesses lugares, por Antônio Pereira e no Espírito Santo, a gente brincava nós 4. Mas quando a gente mudou para cá e minha mãe teve que trabalhar, eu tive que ficar, eu parei de brincar. Só que eles continuaram brincando. E aí, nossa, dava muito trabalho para minha mãe, que nem enfiava. Agora não pode mais, mas onde tem a antena da Rádio Ouro Preto, ali no Morro Santana, o campinho era aberto para quem quisesse ir lá. E ele se enfiava com meu primo, que era o melhor amigo dele, no meio desse campinho e sumia. E tinha que a gente ir atrás deles de noite, porque eles ficavam catando orquídea, catando girino e catando... uma vez eles pegaram um filhote de cachorro e estavam criando os cachorros no meio do mato. E era sempre chegava em casa machucado, porque era sempre no meio da rua brincando e caía. Minha mãe brincava muito, porque ele era um chinelo por mês. Todo mês comprava chinelo, porque todo mês ele arrebentava chinelo. E caía, rasgava a roupa, e aí ia pra rua, minha mãe à noite buscava ele, tinha que buscar, e não queria voltar para casa, e queria ficar brincando de bola, sempre foi muito de brincar. Tanto ele quanto meu outro irmão. E aí, ele foi ficando mais velho e continuou brincando. Tanto que a última foto dele, que a gente tem, que está todo, por exemplo, que usaram em todos os jornais, é ele soltando papagaio na laje lá perto de casa com um amigo dele. Então, ele sempre aproveitou muito, ele sempre gostou muito de sair, sempre foi de muitos amigos,
que era o maior problema que a gente tinha, porque não tinha distinção de amigo. E era a preocupação da minha mãe. Porque ela falava assim, se você estiver na rua com alguém, e se alguém estiver fazendo algo de errado e a polícia passar, ela não vai querer saber se você está fazendo ou não. E era a nossa briga, assim, diária. É a briga dele com minha mãe. Que minha mãe falava, e ele falava assim, mãe, você não pode julgar os outros. Eu não vou deixar de andar com a pessoa porque a pessoa faz isso. Você não sabe por que ela está fazendo isso? E isso foi uma coisa que eu, por exemplo, passei a entender só depois que eu perdi ele. Porque foram essas pessoas que a gente tanto brigava, a gente brigava demais. A gente, por exemplo, tinha vezes que eu via ele com alguém na rua, eu só ficava parada no meio da rua até ele descer comigo. Falava assim, vamos embora. Ele falava assim, não, já estou indo. Eu falava assim, então, vou te esperar aqui. Por várias vezes eu fiz isso. E foram essas pessoas que a gente tanto tinha medo dele, de se envolver em alguma coisa errada, por estar com essas pessoas, que acolheram a gente quando a gente perdeu ele, que foram para a rua com a gente, que deram palavras. A gente passou a conhecer essas pessoas e passou a entender quando ele falava assim, vocês não sabem porque eles são assim. E aí foi algo, tipo assim, para mim, que eu levo para a minha vida. Eu passei a entender muito essas pessoas, por exemplo, que têm envolvimento com drogas, essas pessoas que têm envolvimento com crime, que são pessoas que não estão ali porque escolheram ser assim. São pessoas que com uma base familiar assim totalmente estruturada, são pessoas que dentro de casa vivem um verdadeiro inferno. E foram essas pessoas que a gente sempre falava, não anda com esse fulano, não anda com o ciclano, não sai com o Beltrano. Ele falava assim, eu não vou deixar de andar com essas pessoas porque elas fazem isso. Eles são gente boas, eu tenho que tentar ajudar, eu quero, eu gosto. Por muita gente, a gente brigou muito, muito, muito mesmo. Minha mãe já buscava ele na casa de amigo. E minha mãe, nossa, minha mãe saía à noite, assim. Ele demorava a chegar, minha mãe ia na casa do... Tinha esse medo, né? Tinha muito medo. De que se envolvesse, né? Com alguma coisa Uhum. né? Criminalidade. Sim. Mas ele nunca se envolveu. Não, nunca se envolveu. E ela tinha muito medo. Porque ela tinha tanto medo dele se envolver, ou então dele não estar envolvido, mas acabar sendo prejudicado por estar junto. Sim. E aí era o maior medo e a maior, tipo assim, dificuldade que a gente tinha com ele. Ele, por exemplo, não era muito de... A nossa família era muito unida. Já foi mais. A gente foi perdendo essa... A gente é unido, mas a gente era muito de festa, era muito de confraternização. Hoje em dia a gente não é mais porque a gente perdeu o meu avô. Aí passaram-se 2 anos, a gente perdeu meu irmão. Então a gente foi ficando... Hoje em dia a gente está tentando, hoje em dia mais, está tentando mais fazer isso também para não deixar perder isso. Mas ele não gostava. Ele não gostava de muito... Ele era muito carinhoso com todo mundo. Ele era carinhoso com minha avó, com os tios, mas ele não aguentava ficar no meio da muvuca, igual eu e meus irmãos a gente gosta. Ele ia na festa, participava um pouquinho e ia embora. Ele sempre foi muito de gostar de ficar com os amigos dele, de sentar na rua para trocar ideia, ou então de jogar bola, que ele sempre amou jogar bola. Ele sempre gostava muito disso. Mas dessas coisas de família, assim, ele não é. Tanto que a gente, hoje em dia, uma coisa que a gente não tem o problema, por exemplo, viagens, passeios, não é algo, tipo assim, que dói muito para falar assim, nossa, se ele tivesse aqui, ele iria. Porque ele não iria, ele não gostava. Ele não gostava, ele falava assim, não, fulano fala muito, não, ciclano não sei o quê, então ele não gostava. Então são coisas que a gente, por exemplo, final de semana agora foi todo mundo com pesca e pague. Se ele tivesse aqui, ele não iria. Ele preferia ficar em casa, jogar bola, voltar, assistir televisão, assistir jogo na televisão, ir para casa de alguma namorada ou para casa de algum amigo. Então a gente não tinha esse problema. Mas é o que eu falo muito assim, que ele realmente aproveitou cada fase da vida dele assim intensamente. E na adolescência ele deu problema também, porque ele gostava muito de sair, minha mãe tinha muito medo. Minha mãe sempre nunca gostou. Acho que por ela ter criado a gente sozinha, ela sempre teve muito medo de acontecer alguma coisa e tipo assim, de todo mundo culpar ela. Então ela nunca gostou de sempre a gente sair. Por exemplo, carnaval era impossível deixar a gente, por exemplo, deixá-la ir. A gente não ia porque sabia que ela buscava. Então a gente não ia. Deve ter uns 2 anos atrás, eu tô com 23, eu tinha 21 anos, eu e meu irmão, a gente falou assim, mãe, e já tinha acontecido com o Igor, então que foi ainda mais difícil. E aí eu falei assim, ela falou assim, mãe, a gente vai no carnaval, ela falou assim, não, vocês não vão. E a gente falava com as pessoas, tipo assim, você não vai ainda? Eu falei, não. Ela falou assim, por quê? Porque minha mãe não permitiu. E as pessoas não entendem, porque a gente, por exemplo, eu tenho 23 anos e ainda, por exemplo, obedeço a minha mãe, ainda respeito a minha mãe. Tem muita gente que não entende isso. E foi o que a gente sempre teve, esse respeito. Então ele chorava, mas não saía. Tanto que o show dos Racionais, eu lembro até hoje, ele levantou o colchão e pegou o ingresso pra ver. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, é ingresso pro show. Eu falei, você vai no Racionais? Ele falou assim, vou. Eu falei assim, você vai matar minha mãe do coração.
Ele falou assim, não, mas eu tenho que ir, é meu sonho. Eles não vão voltar aqui de novo. Eu sempre ouvi isso com o Dri, que é um tio nosso, que sempre ouviu isso na nossa infância, ouviu Racionais na nossa infância. E eu tenho que ir, porque é o meu sonho. Se eu não for agora, como é que eu vou? E aí, ele foi e falou com minha mãe, falou assim, mãe, eu vou no show dos Racionais, mas Nayara falou que eu vou matar o seu do coração. Aí ele falou assim, pode ficar tranquilo que eu comprei camarote, porque briga costuma dar na pista. Eu comprei camarote para não ter esse problema. Então, tipo assim, era tudo muito conversado. Ele ia ao show? Hã? Não, ele estava a caminho do show. Ele estava indo. Sim, porque o show ele ia iniciar, acho que às 11 horas. Onde que era o show? O show seria na Luminas. Seria aqui em Sarameia. Sim. E aí, eles foram mais cedo para o show, para poder chegar mais cedo, porque como era um show grande de Ouro Preto, costuma que os ônibus estão muito cheios e tudo mais. E aí eles resolveram pagar o vizinho da minha avó e falou assim, a gente paga gasolina, porque ele era tio de um dos meninos que iam com ele. Aí ele falou assim, vamos pagar pagar seu tio para levar a gente chegar mais cedo. E aí que ele pagou, eles deram, todo mundo fez a vaquinha e deu dinheiro para ele para poder pôr a gasolina e levar todo mundo lá. Estava levando ele. Tava levando. Só que aí era ele, esse sobrinho do motorista, que não foi porque esqueceu a identidade. Ele voltou e falou assim, não, pode ir indo, que eu vou depois, que eu tenho que procurar minha identidade. Aí foi meu irmão, um dos melhores amigos dele, e a prima desse amigo dele, que também é conhecida da nossa família. E aí iam os três. Era Igor, Elton, Nayara. Só que no caminho, eles encontraram duas meninas, que já tinham estudado com eles e tudo mais. Aí falaram, já entra aí, vamos. Tava indo pro show. E aí que foi. Aí eram 5 passageiros e um motorista. Que colocaram uma a mais, que falou, ela falou assim, você é magrinha, então vamos. Aí que foi isso. Que eles estavam realmente no caminho mesmo. E era cedo, eles saíram bem mais cedo de casa. Porque saíram de casa era 9h30. O show era mais tarde. Mas vamos voltar então um pouquinho mais Uhum. no tempo. Sim. Vamos falar um pouco mais sobre a infância. Assim. Você falou que ele era bem levado. Muito levado. Muito, muito levado. O que ele basicamente gostava de fazer, assim, qual que eram as diversões, vamos dizer assim, preferidas dele, como é que vocês eram essa relação suas, né, de ir junto para a escola, voltar, o que vocês aprontavam, o que você lembra, assim? Ele era muito levado. E a gente tem uma irmã, que até hoje ela é muito pequenininha. Ela é pequenininha e ela é magrinha. E aí a gente brincava, gostava muito de subir, quando a gente morava no Espírito Santo, a gente subia em árvore. E aí a gente, por exemplo, a gente sempre foi um de proteger o outro. Então, por exemplo, os menores não podiam subir na árvore porque era perigoso. E a gente subiu para apanhar alguma fruta, tanto eu e o Igor. E aí minha irmã, ela pequenininha, foi subir. E a formiga foi e picou ela começou a gritar e chorar. Ele, desesperado para ajudar ela, ele caiu. E aí ele foi e cortou a língua. Mas cortou muito a língua. Só que a gente sabia, se a gente fosse falar isso para minha mãe, que minha mãe ia querer acabar com a nossa raça. E a gente ficou tentando esconder. Só que não tinha como. Aí a gente teve que chamar minha mãe, ele cortou muito a língua, aí teve que levar ele no médico e tudo mais. E ele era sempre muito disso, de machucar, porque ele tinha uma cicatriz aqui, que ele tinha caído, tinha cortado, porque ele era muito levado de correr, de subir, ele sempre foi muito levado. Tipo assim, e o que aconteceu? O Igor, minha mãe, ela me engravidou do Igor acho que estava realmente no meu resguardo. E aí ela teve muita complicação no parto. Ela começou a ter muita hemorragia no quinto mês de gravidez. E aí, no 6º mês, foi agravando. E aí, quando não tinha nem completado os 7 meses ainda, a minha mãe ela passou muito mal e o médico optou para interromper a gravidez. Então, tipo assim, não foi um parto, era realmente para interromper a gravidez da minha mãe, porque senão ela poderia morrer. Que o médico perguntou para meu pai para que ele tinha que escolher, ou ela ou ele. E meu pai optou por ela porque não conhecia a criança ainda. Então ele falou assim, eu opto por ela. E eles interromperam o parto dela, fizeram realmente para interromper. Só que o Igor sobreviveu. E aí ele nasceu, não tinha completado nem 7 meses ainda. Ele nasceu prematuro. E aí, tanto que minha mãe, muito pequenininho, isso.
E aí, só que ele era o mais forte de todos nós. Tanto que ele era, tipo assim, forte tanto fisicamente quanto de saúde. E ele, minha mãe falava, tipo assim, por mais que ele era prematuro, que ele deu trabalho até desde quando nasceu, e sempre foi de muito de machucar. Ele machucou a língua, ele machucou a testa, ele rasgou em cima. Ele machucava joelho. Quebrou alguma coisa? Não, quebrar não. Acho que nenhum de nós quatro nunca quebrou nada. E aí ele era muito de. Minha mãe ficava muito nervosa que ele ia pra soltar papagaio, que ele gostava muito de soltar papagaio e de ficar jogando bola. E aí ele voltava com tudo queimado de sol. Você só vivia queimado de sol porque você vivia na rua. O dia inteiro no sol. E não comia também. Era a maior briga da minha mãe. Minha mãe trabalhava. Então, quando minha mãe chegava do trabalho, ele não tinha almoçado, ele não tinha tomado café, ele não tinha comido nada. Ele chegava junto com minha mãe. Saía de manhã e chegava junto com minha mãe. E aí, ele ia para casa dos colegas e almoçava lá, ou nem almoçava. E a gente não sabia para onde ele estava. Era sempre assim, durante a semana. A gente chegava da aula, a gente não sabia mais para onde ele voltava. Só voltava à noite, quando estava escurecendo, que ele chegava em casa. E foi sempre assim. A gente gostava muito de brincar em época de chuva, a gente ficava dentro de casa, aí a gente brincava junto. E eu brigava muito com ele também, porque ele era muito, tipo assim, como ele era mais forte, ele batia em todo mundo. Ele só não batia na minha irmã mais nova, porque ela era tão pequenininha que ele não batia e não deixava ninguém bater. Ele sempre foi muito de proteger ela. E a gente brincava muito de casinha, de fazer comidinha, brincava de... A gente tinha uma brincadeira muito legal que a gente fazia, não é tão legal, mas a gente fazia no Antônio Pereira, que a gente brincava de caça a lagartixa. Então a gente ficava brincando o dia todo de matar lagartixa, que lá tinha muita lagartixa. E a gente brincava, eram diversas brincadeiras. E como éramos 4, então ficava bacana a brincadeira, porque tinha muita gente para brincar. E aí a gente tem primos muito próximos, que são da mesma idade. Por exemplo, cada um tinha seu par. Por exemplo, eu tenho 23, eu tenho um primo de 24. Ele tem o Igor tinha um da mesma idade, o Bruno tinha um da mesma idade, a Clarice da mesma idade. Então éramos 8, que eram 8 netos. Então a gente brincava muito na casa da minha avó, de escorregar na garrafa PET. Ele gostava muito também com esse primo, esse Maicon, que eles eram um e carne, de prender besouro e abelha e zangão, tudo no vidro. Então eles eram os dois, que eram os mais levados, os que mais viviam na rua. E aí, ele realmente ele sempre gostou muito de soltar papai. Era muito normal. Era bem normal. A gente ficava o dia todo na rua, brincava de queimada, de roupa-bandeira. Era realmente uma infância bacana. Birosca também. Aí ele arrumava muita briga por causa de birosca. A birosca é a bolinha de gude. Aqui a gente fala birosca. Isso, a bolinha de gude. E aí eles brincavam muito disso. Ele era muito isso. Porque antes eram épocas, né? Você tinha a época da pipa, do papagaio, tinha a época da bolinha de gude, aí tinha a época de caçar os insetos. Então, e foi sempre assim, eles foram crescendo com essas brincadeiras. De fazer casinha na árvore, de jogar bola no campinho. Então, era de muita coisa. Nas férias, juntava todo mundo. Quando não era férias, era só ele e o Maicon. E ele sempre foi muito disso. Só que ele não, por exemplo, nessa época, não tinha telefone. Então, se ele saía pro meio do mato, minha mãe não sabia onde ele estava. E essa era a preocupação da minha mãe. Ele sempre voltava com algum joelho ralado, com algum cotovelo ralado, com alguma coisa rasgada de arame, de pular a cerca. Então, aí que era a maior preocupação da minha mãe, porque ele era muito assim. Agora, a gente foi muito mais de brincar dentro de casa, de brincar na casa da minha tia. O Bruno e a Clarice sempre brincavam na casa da minha outra tia, brincavam numa pracinha que tinha lá perto. Agora ele e o Maicon não. Eles sempre saíam pro meio do mato, pro meio do nada. Eu lembro até hoje que foi uma das vezes que minha mãe ficou assim, que a mãe realmente ficou com muita raiva, foi quando ele foi sozinho, ele, o Maicon e o Bruno, pra Cachoeira das Andorinhas. Eles foram sozinhos, e a mãe chegou do trabalho e falei assim, cadê os seus irmãos? Eu falei, perto, né? Aí, só que lá é perigoso, porque se caísse um na água, ele não sabia, que ia ficar afogar e ninguém ia saber. E aí a minha mãe chegando do trabalho, minha mãe, um vizinho falou assim, vi seus meninos lá na Cachoeira das Andorinhas. Eles nem tinham chegado ainda. E quando eles chegaram, minha mãe, nossa, só faltou arrancar o pedaço deles. Mas... Ela batia? Não, ela não gostava de bater. Não? Não, ela só gritava, ficava de castigo. Ela chorava, mas ela não gostava de bater, não. Algumas vezes que ela bateu no Igor só. Porque ele era impossível. Mas ela batia, ela odiava bater. Se ela batesse, ela chorava depois, então ela nem batia. Mas ele era impossível quando criança. Meu Deus. Ainda como criança,
Uhum. Assim, o que que ele gostava, assim, o que que ele pensava, quais eram os sonhos dele, assim? Ah, ele não gostava de estudar. Era outra Não. coisa, ele não gostava de estudar. Ele odiava estudar, mas ele queria trabalhar com. Ele sempre foi muito de trabalho braçal. E ele gostava de trabalho braçal. Então ele queria trabalhar com mecânica. Mas eu falava, para você trabalhar com mecânica, você tem que estudar. Você tem que fazer a parte teórica. Ele, não, eu tenho que arrumar uma coisa, um jeito de eu trabalhar com isso sem eu ter que ficar estudando. E aí ele formou o ensino fundamental. Aí no ensino médio ele tentou entrar no IF, aí, só que ele odiou, ele falou que não aguentava ficar preso 7 horas por dia dentro de um lugar, que aquilo não era pra ele. Aí ele foi conversar com a minha mãe, assim, mãe, eu não aguento ficar lá. Aí a minha mãe deixou ele sair. E aí ele foi quis trabalhar. Aí a mãe deixou ele trabalhar, aí ele começou a trabalhar como jardineiro. E aí, ele trabalhando como jardineiro, ele concluiu o ensino médio. Ele trabalhava de dia e estudava à noite. Mas ele queria muito trabalhar como mecânico, com alguma coisa, tipo, que fosse realmente na prática, nada de teoria. E aí é o que eu tinha o plano de fazer. Eu falava que eu formei tanto eu formei em metalurgia e fui fazer estágio. E é o que eu queria, porque meu irmão já estava estudando, já estava formando, o Bruno, a Clarice era muito nova ainda, e eu queria muito arrumar um emprego para pagar para ele um curso técnico, por exemplo, no Senai, que era mais fácil, que não tinha tanta teoria. Era muito mais prática. Tinha o Senai aqui e era o que eu planejava. Eu falei assim, eu vou. Mecânica, alguma coisa Sim, assim. mecânico industrial. E eu sempre falava com ele assim que eu arrumar um emprego, aí eu pago um curso para você poder fazer algo que não tenha tanta teoria, que não tenha português, matemática, física. Por que você acha que ele não gostava de estudar? Ele não tinha paciência. Ele não tinha paciência nenhuma para estudar. Eu tentava explicar ele a matéria, ensinava ele a fazer dever. Eu falava com ele assim, Igor, presta atenção. Ele, não quero. Eu falava assim, você tem que estudar para a prova. Eu lembro que ele ficou, quando ele formou a oitava série, ele ficou de final. E eu tive que estudar com ele. Nossa, é igual a minha irmã mais nova. É uma tristeza. Porque eles não prestam atenção no que eu tô falando, assim. Igual a minha irmã, ela tá concluindo o ensino médio agora. E ela tá morando em Betim, ela veio pra cá. Aí eu explicando ela a matéria, eu me acordei muito do Igor, que eles são a mesma coisa, eles são muito parecidos em muitas coisas, início de estudo é a mesma coisa. Eu falava pra ela assim, explicava ela uma coisa, eu perguntava, minutos depois, ela já não lembrava. Eu falava assim, gente, meu Deus do céu. Será que a pessoa não encontrou aquilo que tem vocação, né? Sim. Eu te falo que eu tenho uma afilhada que ela detestava estudar, assim, Uhum. também, detesta estudar. Ela tem uma irmã que é super estudiosa, já está fazendo mestrado, Sim. família super simples, Uhum. e ela é batalhadora, assim, e a minha afilhada já detesta estudar. E agora ela fez um curso, começou a fazer um curso de primeiros socorros para animais. Uhum. E ela, tipo, se apaixonou. Aí agora ela já está estudando, porque ela quer fazer veterinária. Sim. Sacou? Ela encontrou uma. Eu acho que isso seria, como ele sempre foi muito serviço braçal, ele sempre foi muito inteligente para as coisas, como a gente era só minha mãe e a gente, essas coisas de casa, de elétrica, de hidráulica, tudo ele fazia. Era ele que fazia, tipo assim, ninguém ensinou ele aprendia sozinho. Então, eu queria muito ter condição de pagar um curso para ele, porque eu sabia que ele ia se encontrar naquilo ali, porque ele era muito inteligente para essa parte. Porque as pessoas têm essa percepção de achar que, por exemplo, que uma pessoa inteligente é aquela que sabe matemática, física, química, que tira notas boas no ensino fundamental e ensino médio. Não é. As pessoas realmente têm que se encontrar em alguma coisa para poder gostar, ter amor por aquilo. E ele não gostava de realmente. Na verdade, a gente é submetido a um padrão. Sim. Que ninguém perguntou se você prefere assim ou assado. Uhum. É assim. E aí tem gente que não se adapta Uhum. a esse modelo, né? E não tem outra alternativa. Sim. É isso. É um problema do nosso sistema pedagógico mesmo, É. né? De ensino, Gravíssimo. que é isso aqui. Né? Você tem que identificar. Isso ou você não faz, você tem que se identificar. Não tem outra alternativa, né? Uhum. E eu falo isso assim, porque muitas vezes o jovem, né, principalmente quanto menos grana, condição financeira a gente tem, menos possibilidades você vai ter Verdade. de experimentar outras coisas. Com certeza. Né? É bem assim. Porque você pega um menino de classe média, alta, por exemplo, ele faz judô, inglês, faz, sei lá, tem uma porrada pela música, não sei o que. Uhum. Tem uma porrada de experiência, que aí ele consegue, Achar. além dele estar assimilando várias coisas que vão ajudar, óbvio, ele consegue falar assim, isso aqui eu gostei. Uhum. Teve possibilidade, né? É.
E a possibilidade que eu tinha, eu pensava, se eu conseguir agora, que eu era estagiária, eu falei, se eu conseguir um emprego agora, dá para mim poder bancar um curso para ele, porque eu sabia que ele ia gostar daquilo ali. Mas eu falava para ele, mas para você fazer isso, você tem que formar no ensino médio. E foi o que ele fez. Enquanto ele trabalhava, ele foi fazendo o ensino médio à noite. E fora isso, se ele nunca pensou essas coisas de jogar, porque eu sei que ele gostava de jogar bola, ser jogador de futebol, Não, nunca quis. música, Nada. Não, ele realmente queria trabalhar com alguma coisa voltada para isso, para a parte de mecânica, para essa parte de realmente de um serviço prático. Ele queria muito isso. E aí, ele também nunca teve, tipo, vergonha de trabalhar. Ele trabalhava como jardineiro, ele trabalhava, por exemplo, fazia isso na casa de outras pessoas, fazia isso, por exemplo, em locais públicos. E aí ele queria muito tipo assim, ter um emprego melhor. Mas ele sempre foi. Quando ele conseguiu um emprego melhor, ele deixou um amigo dele ir. Porque o amigo dele precisava mais do que ele. Por causa que esse amigo dele, tipo, ele é quem sustentava a família. Ele falou assim, não, vou deixar ele ir. Eu não vou ficar, não. Mas esse mesmo parte de jardinagem, só que era numa empresa, era fechado com cartão de alimentação. E ele não trabalhava fechado, ele trabalhava com um vizinho nosso lá que fazia esses trabalhos. E aí ele não quis. Mas de profissão, assim, ele nunca falava assim, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, não. Ele sempre quis. Porque ele sempre teve essa questão. Se eu quiser fazer, por exemplo, engenharia, eu vou ter que estudar muito. Entendeu? Ele odiava estudar. Então, ele só queria algo prático. Ele falava assim, não, eu quero aprender a fazer, eu não quero ficar estudando. Ele chegou a trabalhar assim de carteira assinada? Não, acho que só experiência. Não, ele trabalhou 3 meses como experiência. Foi quando ele trabalhou nessa empresa. E aí eles poderiam ficar só com um. E eles escolheram meu irmão para poder ficar. Ele não quis, ele abriu mão. E ficaram com um amigo dele. Ele voltou pra ficar com esse. Era muito novo também. Era. Era muito novo. Uhum. Ainda tinha muita coisa pra fazer. Tinha. Assim, muita possibilidade. Várias. Né, assim, Ia ter muitas escolhas ainda na vida. Sua família é religiosa, assim? Sua mãe, seus avós? Meus avós não. Meu avô era. Meu avô, ele era de uma outra religião, ele é testemunho de Jeová. Eu era mais praticante, se eu posso dizer assim. Eu e meu outro irmão, o Bruno, a gente frequentava grupos de jovens, missa, a gente ia pra Canção Nova, a gente era mais assim. O meu irmão, ele gostava de ir na missa, o Igor só gostava de ir na missa, a minha irmã nunca foi de... Ele gostava de ir na missa. Só a minha mãe ela não tinha muita fé, ela não tinha muita fé em quase, ela tinha fé em Deus, mas ela não frequentava nenhuma igreja. Porque a igreja também, ela tem várias coisas também. Minha mãe, por exemplo, é divorciada, e a igreja, por exemplo, a católica, ela inibe a mulher divorciada de fazer diversas coisas. A mulher divorciada não pode ser madrinha, a mulher divorciada... Então, minha mãe, ela foi tomando isso. Mas a fé que ela não tinha, que ela passou a ter depois da morte do meu irmão, por diversas manifestações religiosas que mostraram para ela que meu irmão, por exemplo, estava bem, que foram coisas assim incríveis, fez com que ela tenha fé. Por exemplo, minha mãe nunca foi frequentar a missa. Depois de tudo que a gente passou, de tudo que ela viu, que ela ouviu, que ela presenciou, ela passou, por exemplo, aí. Hoje em dia ela tem muito mais fé do que antes. Hoje em dia ela acredita muito mais coisa do que antes. Porque foi realmente um suporte, a fé foi um suporte muito grande para poder levantar minha mãe. A gente teve um encontro de jovens, pela Igreja Católica mesmo, um grupo de jovens que fez um encontro para falar sobre essa questão do genocídio dos jovens negros. E lá ela teve, por exemplo, ela teve uma vivência lá dentro que eu falo que foi o ponto de partida, onde eu vi minha mãe viver novamente. Depois disso, ela voltou a sorrir, ela voltou a viver, ela voltou a enxergar a gente, que por um determinado momento, tipo, a dor dela era tão grande, que ela parou de ver a gente. Então, eu tenho a minha mãe, tipo, depois que a gente perdeu o Igor, tenho a minha mãe até esse momento e minha mãe depois desse momento. E, tipo assim, que
A força dela é algo que eu admiro muito, mas depois disso, realmente, ela passou a viver novamente. Vi minha mãe voltar a sorrir, vi minha mãe a voltar a viver novamente. Tipo assim, ela fala que ela vive como se fosse faltasse um pedaço dela, mas ela vive. Imagina. Para uma mãe isso nunca vai, Sim. nunca vai superar isso completamente. Como é que era a relação deles, assim, sua mãe e do Igor, assim, desde novo? A nossa relação com minha mãe, nós quatro é a mesma. Assim, é de muita parceria, muita união. Tipo assim, minha mãe sempre foi mãe, pai, né? Foi sempre a amiga, sempre foi com quem a gente pôde contar. Então era aquilo. Ele tinha muita vergonha, por exemplo, de falar coisas, por exemplo, de namoro, de alguma coisa que ele, por exemplo, que estava triste. Aí ele falava comigo. Mas ele tinha, tipo assim, ele tinha uma tatuagem com o nome da minha mãe no braço. E, tipo assim, ele falava que era a rainha dele, a princesa dele. Então era, tipo, a gente é muito unido com a minha mãe. E a gente, tipo assim, não tem essa distinção entre nós quatro. A gente era realmente, a gente fala que a gente era, tipo, um só. Tipo, um completava o outro. Então, ele realmente, tipo assim, não tem aquela questão do filho preferido. A gente achava que ele era o filho mais preferido por muito tempo, porque minha mãe sempre voltava a atenção muito para ele. Só que na infância era porque ele era muito levado. Na adolescência, por causa das amizades dele, então minha mãe voltava muita atenção para ele pelo medo dela. Então, tipo assim, a gente falava, ai, Igor é o seu filho predileto, que é seu bebezinho, que não sei o quê, mas é por causa, quando a gente vai ficando adulto, a gente vai entendendo, né? É o que demandava atenção, isso. E essa preocupação dela com essa coisa dos amigos, né, que você estava falando, em algum momento isso deu algum problema, assim, aconteceu alguma coisa? Uma vez que ele bebeu e desmaiou na rua. E aí, a gente não sabe quais, ele também nunca falou quais amigos que ele estava, que ele tinha trocentos colegas, a gente não sabia que ele estava, deixaram ele voltar sozinho. Então, quando ele chegou no meio do caminho, ele perdeu os sentidos. E aí uma amiga de escola deles que viu ele na rua e socorreu ele, ligou para minha mãe, e aí foi que a gente foi buscar ele, meu padrinho foi buscar ele de carro. Foi nisso que ele deu problema. Agora, de vezes que ele foi pra festa e não ligava para avisar que ia dormir na casa de alguém, que bebia, aí deitava no sofá e só acordava no outro dia. De festas que, por exemplo, ele nunca se envolveu em briga nenhuma, mas festas, por exemplo, tinha briga no bairro, minha mãe, por exemplo, ficava louca, porque não sabia se ele estava envolvido, se tinha acontecido alguma coisa, ele demorava, não atendia o telefone e não avisava. Mas problemas mesmo de falar assim, aconteceu isso porque ele estava com esse amigo. Não, nunca teve, não. Só desses problemas realmente de jovem que quer aproveitar, que ele bebia e esquecia de que minha mãe estava em casa esperando ele. Normal. É. Normal. Eu fico lembrando que você está falando dele, assim, eu fui do Piro, então quando eu era quebrei, foi todo, por isso que eu perguntei se ele quebrou, que eu quebrava direto, assim. E o que ele gostava de fazer, assim, pra se divertir? Jogar bola, videogame, e soltar. Jogava videogame, jogar bola, era todo domingo que ele jogava bola. E quando estava nessa época agora de junho, julho, soltava papagaio. Aí você não achava ele, só achava ele em alguma laje, em algum lugar soltando papagaio. E era a mesma coisa de quando ele era criança. Ele com 18 anos era a mesma coisa. Saía de manhã, soltava papagaio e só chegava à tardezinha quando a noite estava caindo. Era o que ele gostava muito. E de ficar sentado na rua, sentado em frente à casa dos amigos dele, jogando baralho, então dentro da casa também jogando truco. Ele era muito namorador, muito namorador. Então, eu estava sempre, também no final de semana, eu estava sempre com alguém. E gostava de festa, ele era muito festeiro, assim. Não da nossa família, eu gostava de festa, por exemplo, da rua. Ou então com algum amigo deles. Estava tomando alguma cerveja, alguma coisa. E ele chegou a namorar, assim? Namorou sério. Ele era muito de se apaixonar. E aí ele começava a ficar com a menina, e aí, tipo assim, ele ia ficando, ia paquerava. Aí quando ele gostava de uma menina, aí ele apaixonava, aí queria namorar. Aí quando a menina não queria, ele chorava. Nossa, teve um dia, eu cheguei no quarto e ele falou assim, vem cá pra você conversar comigo. Eu falei, que foi? Que foi? Aí ele começava a chorar. Que ela não quer ficar comigo. Ele mandava mensagem para as meninas. Eu cansei de conversar com as meninas. Por que você não quer? Que não sei o quê. Eu falava, Nayara, por isso, eu não quero namorar agora. Eu falei assim, eu não quero namorar agora, que não sei o quê. Aí superava. Aí teve um namoro mais duradouro, que foi com uma menina do bairro.
também, que foi, nossa, um dia que eu assustei muito, porque a gente tinha muito medo. Porque teve uma vez que a gente, foi uma vez, que ele chegou em casa com um cheiro de maconha. Por esse mundo a minha mãe acabou. Minha mãe acabou, ela chorou quase uma semana inteira. Ele, não, mãe, eu só experimentei, que não sei o quê, não tô fumando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, depois disso, minha mãe nunca mais saiu do pé dele, nunca mais. Ele falou assim, nossa, não sei por que eu fiz isso. Aí que minha mãe ia atrás dele mesmo. Minha mãe chegava, batia na porta, aí depois ele estava jogando tudo e falava, chama Igor. Tipo assim, os meninos do bairro, eles morrem de medo da minha mãe, eles morriam de medo da minha mãe. Porque minha mãe, tipo assim, se ela tivesse que bater na frente dos meninos, ela batia. Se tivesse que bater algum menino, ela batia também. Então eles morriam de medo. Então, na que minha mãe chegava, eu falava assim, sua mãe já chegou. Tem até um dos amigos dele que fala, no depoimento dele, no documentário, que fala, tipo assim, que parecia que minha mãe sabia, de tanto que minha mãe perseguia Igor, ela perseguia mesmo, ela controlava todos os passos. Você tá onde? Na casa de fulano. E agora? Você tá onde? Na casa de Beltrano. Então, ela realmente ela estava atrás dele o tempo inteiro. E aí, quando ele terminou com essa menina, ele arrumou um desespero, que eu falei assim, gente, será que ele fez alguma coisa de errado? Ele que não tá me contando, aí foi que a menina tinha terminado com ele. Ele, tipo assim, ele era apaixonado por essa menina, e ela não quis mais namorar com ele. Tipo, ele era muito de questão muito romântico, de fazer surpresa. Tipo assim, aí a gente tinha que ir pra rua com ele pra poder comprar os negócios. Então ele, tipo assim, ele era muito, é algo que eu tô tentando muito agora desfazer com meu outro irmão, porque quem vem de fora é que mais identifica, esse meu namorado que viu isso. Porque eu era tão protetora que se eu pudesse fazer por eles, eu fazia. E com o Igor era a mesma coisa. Então, por exemplo, eu morava em Contagem, eu comprava a roupa dele lá e trazia pra ele. Tipo assim, não olhava nem, ele nem experimentava. Ele só falava pra mim assim, Ana, compra a roupa pra mim. Eu comprava e trazia. Aqui era a mesma coisa. Eu comprava a roupa dele. Tanto que no dia do show, eu comprei a roupa dele pra ele ir pro show. E aí eu fiquei o dia todo na rua. Aí eu fui escolher calça, camisa e tudo. Aí eu levei pra ele. E tipo assim, ele não experimentava. A que eu escolhesse é a que ele usava. E foi a roupa que ele foi pro show, foi a que eu comprei pra ele. E aí. Ele gostava assim, de comprar roupa? É porque ele era brega demais. Nossa, ele só comprava roupa colorida. Nossa. E aí ele era muito brega, ele comprava roupa fluorescente, colorida. E aí eu falei assim, nossa, que roupa horrorosa. Nossa, onde você arrumou isso? Ele falou assim, ah, não, tá bonito. Eu falei, você tá horrível. E aí eu falei assim, deixa eu comprar, vamos na roupa. Que dia que você vai comprar a roupa? Ele falou assim, semana que vem. Eu falei, então eu vou com você então. E eu fui e ajudei ele a escolher. E aí parece que quando ele saiu com a roupa que eu escolhi, ele foi muito elogiado. Que os meus amigos dele falavam assim, até hoje eles falavam assim, ah, eu andava igual boy, que não sei o quê. Ele falou assim, não, todo mundo gostou da minha roupa. Aí depois disso eu comprava. Era só eu que comprava a roupa dele. Aí ele falava assim, não, você consegue comprar a roupa que nem é cara e todo mundo elogia, acha que é roupa cara. Eu falei assim, não, porque eu tô escolhendo, você não escolhia, você pegava troço colorido. Aí colocava vinho com rosa fluorescente, nada combinado, nada combinando com nada. Nossa Deus. E a gente, falando em roupa, a gente era muito assim. Minha mãe viajava, e aí sempre que ele queria sair, a gente não sabia com quem, e aí a gente ameaçava passar cebola na roupa dele, falava que ia molhar a roupa dele toda se ele saísse, até ele não sair. Ficava eu e meu outro irmão, a gente ficava nós três, falava, você não vai sair, minha mãe não tá aqui, você não vai sair. Vou sair. Aí a gente pegava, escondia a roupa dele, falava assim, tá, não vou mais não. Aí ele desistia de sair. Ele era muito assim. Mas ficava de boa? Não, ele xingava, falava assim, vocês não mandam em mim, você não pode fazer isso, que não sei o quê. Eu falava assim, não, você não vai sair, pronto. E a gente tinha muito medo, né, de acontecer alguma coisa, alguma briga e tudo mais. Porque a mãe criou a gente muito assim. Perguntando, por que tanto medo assim? Minha mãe sempre pôs muito, 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 muito medo na gente. Eu acho que por ela criar a gente sozinho, ela colocava muito medo, muito, mas medo em tudo, tudo, tudo. Medo de andar, a gente tinha medo de andar de ônibus, o meu irmão, o Bruno, ele é assim até hoje. O Bruno, se você precisar gravar essa entrevista com ele, ele não consegue. No documentário, ele não conseguia. Ele já tinha muita dificuldade para falar. Ele tem muita dificuldade para conversar com as pessoas, desde sempre. E aí, falando, do meu irmão ele já não fala, do caso do meu irmão, ele não fala. Se ele ouvir a gente falando, ele sai de perto. No documentário ele não quis participar. E aí, quando ele viu o documentário, ele foi e pediu para as meninas para gravar. E aí que as meninas gravaram com muita dificuldade, que você vê até na fala dele. O depoimento dele é super legal. E aí ele que... É uma coisa bonita. Sim, e aí que ele pediu para gravar. Mas ele não fala. Às vezes eu e minha mãe a gente vai falar uma coisa lá em casa. Porque por exemplo, eu tento muito colocar as coisas na cabeça da minha mãe. Por exemplo, tipo assim, o motorista carrega uma culpa.
E minha mãe, ela coloca uma culpa no motorista. Eu falo para ela que não, por exemplo, que não tem. E às vezes a gente entra nessa discussão lá em casa. Eu falo que ela não pode fazer isso, porque se um dia ele souber disso, eu não sei qual que vai ser a reação dele. Porque, tipo assim, o cara já entrou numa decadência gigantesca depois do que aconteceu. Se ele ouve minha mãe falando uma coisa dessa, eu não sei o que o cara faz, por exemplo, com a vida dele. Por que ela acha que ele tem culpa? Porque depois 6 pessoas dentro do carro. Mas eu já tentei explicar pra minha mãe que não dava pra ver que É por isso, ela acha que é por isso que a polícia para. ela acha que é por isso, porque foi um dos policiais falou que era isso, mas a perícia mostra que não era porque não dava pra ver que o vidro era escuro. E aí eu tento muito conversar com ela isso. E, por exemplo, se ele ouve a gente falando sobre isso, ele surta, ele sai de perto, ele fala, não vou ouvir. Teve uma vez, porque eu queria muito, 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 muito mesmo, que o Mano Brown soubesse quem foi meu irmão. Que o Mano Brown soubesse que meu irmão morreu a caminho do sonho de conhecer os Racionais. E aí ia ter um show em São Paulo, e a mulher conseguiu pra mim que eu entrasse no camarim pra conversar com o Mano Brown, em São Paulo. E eu falei pra minha mãe que eu ia, e minha mãe surtou. E eu falei, mãe, eu preciso disso, é algo meu, é algo que eu coloquei pra mim, que eu ia fazer. Enquanto eu vivesse, eu ainda ia falar pro Mano Brown que meu irmão existiu. E ela chorou, 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 chorou. E, tipo, meu irmão, ele sai, ele chama chorando. Que é algo, tipo assim, que eu nunca vi. Mas se estiver falando, se for sobre coisa do meu irmão, ele não fala. E eu, graças a Deus, consegui. Vai ter um agora em setembro, em Belo Horizonte. O show dos Racionais da turnê. Por muita coincidência, vai ser um dia antes de fazer 2 anos da morte do meu irmão. Vai ser no dia 14 de setembro. E aí eu consegui, depois de muita, muita, muita insistência, de muito e-mail, eu consegui. Eles vão me deixar visitar o camarim e conversar com ele. E aí agora eu só estou olhando a questão do transporte, eu vou comprar um ingresso. E aí, para poder também, vou ver se eu tento gravar pelo menos algum videozinho do Mano Brown falando, para poder me colocar na página do Instituto. E aí eu consegui. Vai ser uma outra briga também, que vai ser muito difícil. Primeiro, porque é em Belo Horizonte. Segundo, que é um show de rap. Terceiro, que é um show dos Racionais. E quarto, por ser numa data tão próxima que é tão triste para minha mãe. Então vai ser algo bem difícil. Mas é algo que eu sinto que eu tenho que fazer. Na hora que descer. Engraçado, você sabe por quê? Eu pensei, quando eu comecei a fazer o documentário, nem comentei isso com a Ciência, mas eu já tinha pensado em gravar com ele. Uhum. Com o Mano Brown também. Pelo menos um depoimento, né? Porque Sim. tem tanto a ver, né, com o que eles denunciam. Com o que eles denunciam, eles sim. falam nas músicas, né? E eu queria muito falar também, porque na época eu queria muito que ele soltasse uma nota, muito que ele falasse alguma coisa, e a assessora dele falou que o Mano Brown não ia se envolver, porque poderia prejudicar a família dele em relação com a polícia. Eu falei, gente, Mano Brown mete pau em tanta coisa. A relação da família dele, não, da sua. Da dele, que a família dele poderia ficar em perigo com a polícia por causa disso. Eu falei assim, gente, isso não é o recado do Mano Brown. Se for um recado do Mano Brown, então tudo que eu acompanhei até hoje é mentira. Tudo que eu li, assisti e ouvi até hoje é mentira. E eu quero realmente falar com ele pessoalmente. Mas você conseguiu esse contato já? Consegui. Ela já pegou todos os meus dados para poder entrar no camarim. Ah, que ótimo. Estamos só aguardando. Quem sabe a gente não vai lá gravar isso. Verdade. Bom, É. conversa sobre isso depois. Isso. Como é que tá seu horário? Como é que é? Quantas horas agora? Não, eu tenho aula às 7 horas. 7. 7. São 5h20. Não, tá tranquilo. Tranquilo, Tá. né? Bom, como é que era? Você já falou um pouco disso, assim, Uhum. às vezes eu vou ser um pouco repetitivo. Tem problema. Mas é porque aí a gente entra, porque às vezes passa mais Aham. rápido sobre um tema, e às vezes a gente tenta, talvez a gente aprofunde mais, assim. Uhum. Como é que você descreveria ele, assim, a personalidade dele, assim? Pessoa brava, tranquila, solitário, não era Uhum. isso não é solitário. Mas é Sim. engraçado porque sua mãe fala no documentário que ele era uma pessoa de poucas palavras. De poucas palavras, ele era. Ela fala, mas ao mesmo tempo ele tinha muitos amigos. Né? Ele era de poucas palavras com a gente da família. Mas ele tinha... Se você for agora, por exemplo, no bairro, perguntar para qualquer moleque do bairro, conhecia ele. Quando a gente fez a manifestação, eu não conseguia entender, tipo... Tinha um pessoal que chegava e falava assim, nossa, Igor é muito de boa. Eu falava assim, meu Deus, onde eu conheci? A gente, até no velório, assim, por mais que a gente tá naquele momento, assim, em choque, eu chegava e falava assim, meu Deus, esse fulano que mora lá em cima, já tá aqui. E chegava pra gente e falava assim, eu gostava muito do seu irmão. E muita gente, por exemplo, não só do bairro, mas de Ouro Preto, gente da Bauxita, Saramenha, Veloso, não, eu gostava muito do seu irmão, joguei bola com seu irmão era gente boa. Então ele era muito de ter colegas, de fazer amizade.
Mas ele, quando minha mãe fala que ele era muito de poucas palavras, que ele não tinha facilidade, por exemplo, de falar sobre sentimento. Tipo assim, de falar, eu te amo, por exemplo, como eu tenho e meu outro irmão tem. Ele não era muito disso. Só se a gente fosse lá, tipo, eu costumava, por exemplo, às vezes chegava, dava um beijo, falava assim, boa noite, te amo, e ele falava, eu também te amo. Mas ele não era muito de chegar e falar as coisas. Por exemplo, quando as coisas dele, ele tinha que desabafar, ele não era muito... Sabia que ele não estava bem porque ele ficava dentro do quarto. Porque ele estava calado, porque ele só ficava debaixo da coberta, aí você sabia que tinha alguma coisa acontecendo. Aí chegava e falava, o que aconteceu? Pode falar. Aí depois de muita insistência que ele falava. Mas ele era muito tranquilo. Ele tinha um coração muito bom, que era o maior medo da minha mãe, porque ele tinha um coração muito bom das pessoas se aproveitarem muito disso. Então ele tinha um coração muito, muito bom. Ele era... O que você quer dizer exatamente com ele tinha o coração muito bom? Dele, por exemplo, das pessoas poderem manipular ele. Entendeu? Mas Dele... pelo lado bom, assim, o que era esse coração bom? Esse coração bom dele, tipo assim, ele chorava, eu lembro até hoje. Foi umas coisas assim que eu acordei quando teve aquele acidente da Chapecoense. Eu acordei ele com ele chorando no sofá, ele estava sozinho. Ele não gostava muito de demonstrar, mas ele era muito disso. Por exemplo, quando acontecia alguma coisa na nossa família, alguém com uma dificuldade, ele falava assim, não, mas a gente estão aqui para a gente ajudar, vamos fazer uma vaquinha. Ele era o primeiro, por exemplo, a poder dar o dinheiro para a vaquinha. Tinha uns amigos dele que passavam muita dificuldade, ele não falava com a gente, mas às vezes ele fazia umas coisas, aí uma vez minha mãe perguntou, falou assim, onde você vai? Ele falou assim, não, o apelido do menino é até Zóio. Eu vou ficar na casa de Zóio porque ele tá doente, não tem ninguém para ficar com ele lá. Então ele, tipo assim, ele tinha um coração muito bom. Os meninos falam, com o documentário eu pude conhecer uma parte do meu irmão que eu não conhecia também. Os meninos falavam que, por exemplo, estava todo mundo bebendo. Se alguém começasse a ficar ruim, ele parava de beber, porque ele tinha que olhar aquela pessoa que estava bebendo muito. Eles falavam assim que ele era tipo o pai de todo mundo. Eles falavam tipo assim, se acontecesse alguma confusão, algum dos colegas dele poderia nem estar com ele na turma, mas se tivesse alguma confusão, ele ia lá, conversava, falava, vamos embora, não é assim que funciona, vamos embora e tudo mais. Então ele, tipo assim, ele era protetor com todo mundo, tipo assim. Ele era protetor comigo, com a minha irmã, com meu outro irmão. Tipo, eu lembro uma vez que um vizinho jogou água no meu irmão. E ele foi até lá para poder falar com ele, para poder caçar briga, que não podia fazer aquilo com o meu irmão. E o meu irmão sempre foi muito mais caladinho, assim, muito mais tímido. Então ele sempre tomava a frente de tudo para poder ajudar meu irmão também, porque meu irmão era muito tímido. Então, por exemplo, meu irmão queria brincar. Ele falava assim, não, isso não, você vai machucar. Não, isso não, vai acontecer isso. Então eu tinha um coração muito assim. Ele era aquele que parecia um ogro, mas tinha um coração mole. Que ele falava as coisas, ele falava com a voz grossa e brigava. Ele tinha um grande defeito, que ele era muito guloso também. Nossa, gente, ele era muito guloso. Por exemplo, tinha, por exemplo, uma travessinha de pudim para cada um. Ele comia a dele e, por exemplo, ia cutucando a de cada um enquanto todo mundo não comesse. Minha mãe fazia o ovo de Páscoa na Páscoa. Ele era o primeiro a comer. Comia tudo no mesmo dia. E depois ia pegando um pedacinho de cada um. Então a gente brigava muito por isso. Acho que a maior briga da gente com ele era por isso. Porque ele tomava iogurte, ele tirava um pedacinho da tampinha do iogurte, tomava e deixava o potinho vazio lá dentro. E tomava o iogurte todo desse jeito. Então a gente brigava muito, muito. Nossa, na hora de comer, tinha batata frita, ele pegava a batata frita toda, esquecia, todo mundo ficava para trás. Se tinha algum salgado, alguma coisa, era a mesma coisa. Então acho que a nossa maior briga sempre foi essa. Que ele era muito guloso, muito, muito mesmo. E até engraçado, você falou que às vezes passava o dia inteiro sem comer, né? Aham. Ele ficava na rua, quando era mais novo, Sim. né, provavelmente, né? Mas era comilão. Ele era muito comilão. Aí, por exemplo, ele ficava na rua, ele chegava, por exemplo, sempre na hora do jantar. Sempre chegava, minha mãe falava assim, parece que você sente o cheiro. Podia fazer, por exemplo, jantar mais cedo ou mais tarde. Ele chegava bem na hora. E aí não era uma briga. A gente falava assim, vamos jantar antes que o Igor chega. Porque, nossa, se ele fosse primeiro, ele deixava pra ninguém. E, tipo assim, não era arroz, feijão que ele não deixava, ele só pegava, tipo assim, ele queria, era sobremesa, era iogurte, eles gostavam muito tanto de que foi das coisas que mais mexeu com a gente, tipo assim, por exemplo, era fruta. Porque era igual um passarinho pra fruta. Tipo, fazia a feira, com uma semana ele comia a feira toda. Eu levava pro trabalho, levava pra escola, comia em casa. E aí, tipo assim, depois que a gente perdeu ele, tipo, teve que diminuir muito, porque estragava muito. Porque, por exemplo, minha mãe falava assim, nossa, se meu passarinho tivesse aqui, tinha comido tudo. Então, era a nossa maior briga também, era isso.
Mas ele era uma pessoa muito tranquila. Ele não gostava muito de envolver com família. Tipo, ele ia, ou ele não ia, mandava uma mensagem: traz salgadinho, docinho e bolo pra mim. Ele não gostava. Ele gostava muito de ficar com os amigos dele, mas com família, tipo assim, meio de vó, tio, era muito pouco. Por exemplo, chegava lá em casa, tinha alguma coisa lá em casa, ele ficava um pouquinho, cumprimentava todo mundo, conversava um pouquinho com todo mundo e sumia. Ele não gostava dessa Por que muvuca. será? O que você acha? Não consigo entender. Não consigo, realmente, ele nunca foi assim. Ele sempre gostou muito de ficar com os amigos dele, os colegas dele, até na casa dos amigos dele. Mas lá em casa, ele não gostava muito. Como é que era a relação dele com o pai? Hum, tanto eu quanto ele, a gente era os mais próximos do meu pai. A gente sempre teve uma esperança que meu pai mudaria. Mas, Vocês também eram muito novos, muito né? novos, né? Mas o problema é que a gente começou a recordar, a gente recorda tudo, né? Por exemplo. Mas aí a Mas na gente, época vocês já tinham uma noção já. do que seu pai fazia, assim? Por exemplo, quando a gente se. Foi a primeira. Acho que a primeira ligação que eu vi que meu pai com minha mãe, eu devia ter 6 anos, eu lembro direitinho como foi. Tipo assim, meu irmão, ele era mais. O Bruno é mais novo que eu, ele lembra também. A que menos lembra é a Clarice, porque ela era mais nova, mas a gente sempre lembrava. E aí, a gente, depois que meu pai mudou para o Espírito Santo, ele mudou para a capital, para Vitória, ele conheceu uma mulher, aí a gente gostava muito dela, a Andressa. E aí a gente ia pra lá e foi tipo assim, acho que foi a melhor fase que a gente teve com o nosso pai por causa dela, por causa dessa Andressa, porque ela cuidava da gente como se fosse mãe da gente, chamava atenção como se fosse mãe da gente, não tinha problemas com ela. E aí a gente tem um episódio muito engraçado na casa dessa mulher. E aí a gente ia pra praia, e foi tipo assim uma fase maravilhosa, que a gente, por exemplo, e tinha um lugar pra gente passear. Aí tem esse episódio engraçado que a gente sempre recorda, eu e meus outros 2 irmãos, é que ela fez uma maionese com lentilha. A gente nunca tinha comido lentilha na vida. Aí a maionese tinha lentilha e abóbora. A gente não estava acostumado a comer isso. Ela tinha umas comidas muito diferentes, que é capixaba. E aí nesse dia, meu pai, tipo assim, meu pai sempre foi tipo, de bater. Minha mãe não, mas meu pai foi. E a gente já estava comendo lá fora e a gente não queria comer aquilo mais. E eles entraram. E aí a gente começou tipo, a pôr a comida na boca e cada um a cuspir num lugar diferente. Então foi um troço muito engraçado. Vocês não gostaram. A gente não gostava, a gente não podia largar. Meu pai ia bater na gente. E a gente, um cuspia no vaso, dava descarga, outro cuspia na lixeira, outro fingia que ia em algum lugar e cuspia, até acabar a comida toda. Ele era tão levado que ele fez amigos lá no Espírito Santo e ele quebrou o telhado da sogra do meu pai, apanhando goiaba. Ele machucou estourando bombinha. Então, ele era muito levado. Ele fez 2 amigos lá que ele, tipo assim, aí caiu de bicicleta, caiu de patins. Nossa, ele era muito, muito levado. Meu Deus do céu. Machucou na praia. Mas ele era muito, muito tranquilo. E tinha muita facilidade de fazer amizade. Por exemplo, ele chegou no Espírito Santo, com pouco tempo ele fez amizade com todos os meninos da rua. Então ele conhecia todos os meninos da rua e brincava com todos os meninos da rua. Então ele não era muito de família, por exemplo, de outras. Por exemplo, nós 4 e minha mãe já era diferente. E aí, agora, a relação, por exemplo, com meu pai, a gente começou a ter essa relação bacana com meu pai, por mais que meu pai bebesse muito, não, tipo assim, a gente brincava e tudo mais. Mas aí quando meu pai, ele largou essa Andressa, aí, tipo, acabou tudo. Porque ele teve uma outra filha, e aí ele foi com uma mulher, tipo assim, que não tinha como conviver com ela. E a gente tentou e tal, a gente foi lá para conhecer nossa irmã e ficar na casa dele com essa mulher, só que não deu muito certo. E a gente foi, depois disso a gente não voltou mais. E meu pai, ele sempre foi muito desapegado da gente, né? Porque eu Mas acredito. mesmo quando vocês eram mais novos, essa relação. Sempre, meu pai nunca foi, tipo, a gente não tem essa, gente mais novo, dessa relação com meu pai, tipo, de pai e filho. Tava falando isso com minha avó hoje, que, por exemplo, a lembrança que eu tenho é que ele não trabalhava, ele não gostava muito de trabalhar, minha mãe trabalhava, a gente acordava de manhã, e aí, por exemplo, eu lembro que na sala, que era na nossa primeira casa, tinha um sofá, e ele deitava nesse sofá e a gente sentava, por exemplo, nós 4 no chão. E a gente só tomava café, comia, quando a minha tia chegava, para poder dar a gente café. Ele nunca foi muito de cuidar, nunca, nunca, nunca. A gente teve mais um convívio mesmo de pai e filho quando ele estava casado com essa Andressa. Depois disso, acabou. E aí a gente tentou manter o contato com ele depois que ele estava com essa mulher, mas foi impossível. E meu pai ficou quase 5 anos sem ver a gente. Ficou 2 anos mesmo sem falar com a gente, com essa mulher.
Meu pai foi ver meu irmão novamente quando meu irmão, ver meu irmão no caixão. Ele, e que ele chegou, que ele não teve nem coragem. Ele veio. Ele não teve nem coragem de entrar na capela e tudo mais, porque ele ficou quase 5 anos e só veio por causa disso. Só que a gente também achou que ele ia mudar totalmente, depois da morte do meu irmão, queria se aproximar da gente, mas ele é muito difícil. Eu sempre tive, sempre fui a única que tive um pingo de esperança que meu pai mudaria, mas depois que a gente perdeu o Igor, ele não mudou, então eu acho que ele, infelizmente, não vai mudar mais. Aí eu acabei desistindo. Não vai mudar. E eu aprendi a aceitar isso. E aí. E às vezes, eu vou te falar a verdade, às vezes a gente acha, cobra, né, assim, o pai presente, lógico, isso é ideal, mas às vezes, dependendo do pai, é melhor não ser É melhor. presente mesmo. E é o que a gente viu, porque meu pai. Eu tô te falando isso porque a Rafaela, o pai dela, sempre foi distante. Nunca morou junto. E eu falo com ela, eu não tive um pai presente. Eu falo assim, mas talvez o seu pai presente teria sido pior. É o que teria sido. É porque meu pai, tipo assim, sempre teve envolvimento com bebida, confusão e tudo mais. Se ele tivesse participado, por exemplo, eu não saberia como seria a nossa, por exemplo, infância aqui. E aí, tipo, a gente tinha uma relação de meio de afastamento, aproximação, mas a gente não tinha de intimidade com o nosso padrasto. Mas o nosso padrasto fez muito, 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 muito mais do que o nosso pai fez. E até lembro, no Dia dos Pais agora, foi que eu escrevi pro meu padrasto falando que nas últimas conversas que eu tive com o Igor sobre o meu pai, ele falou assim, mas eu já deixei de considerar ele como pai. Eu considero mais Binha do que ele como pai. Porque é Binha que faz tudo pela gente e ele não faz. Tipo, o meu padrasto nunca foi ter essa relação de afeto, de carinho, dessas questões. Mas, tipo, foi ele que sempre fez as compras pra gente, mesmo não morando com a gente. Hoje em dia, por exemplo, ele não mora com a gente e ele que faz compra lá pra casa. Então ele sempre teve, por exemplo, esse papel, assim, de ajudar a minha mãe. Ele tipo assim, sem ele, minha mãe não teria conseguido, por exemplo, criar a gente de uma forma melhor. A gente teria passado muita dificuldade mesmo se não fosse ele. Porque somos 4 e minha mãe trabalhando sozinha. Então ele ajudou minha mãe, tipo assim, imensamente. E foi o que ele falou. Ele falou assim, eu considero Binha como pai mais do que o meu próprio pai. E como é que era a relação deles, assim, do Igor com eles? Com Binha? A gente não, é igual como falou, tipo assim, ele não tem essa questão de afeto, de carinho e tudo mais. Mas os dois, por exemplo, torciam pro mesmo time, então eles assistiam um jogo juntos, os dois jogavam videogame juntos. E só que hoje em dia, depois acho que da perda do Igor, ele mudou muito também, meu padrasto. Então, por ele com meu irmão hoje em dia, tipo assim, tem mais questão de abraço, de afeto mesmo. Mas os dois eram muito, tipo assim, eles não tinham uma relação ruim, mas também não tinha aquela relação de pai e filho. Mas era uma relação tranquila. Era uma relação tranquila. Tipo, ele respeitava, os dois tinham coisas em comum, que era coisas de futebol e de videogame. Mas eles realmente, de conversar. Cobrava, assim, como pai? Não, minha mãe nunca permitiu. Não, minha mãe nunca permitiu. Isso ela sempre deixou muito claro que, por exemplo, você não pode tocar, bater nos meus filhos, e se precisar chamar atenção, você chega até mim e fala o que aconteceu, que eu mesmo chamo. Ela sempre foi assim, ela nunca deixou. Ué, o que mais, assim, que você queria lembrar, assim, dele, de coisas que vocês passaram juntos, que você lembra? Eu fiz um tanto de pergunta aqui, mas eu não sei, eu acho que... Se quiser continuar as perguntas, não tem problema. Eu fiz só a primeira. Ah, tá. Aqui, nós vamos sair aqui amanhã, se eu for fazer isso aqui. Eu acho também que não tem pressa, a gente não tem que esgotar tudo, Sim. não, agora não. Acho que é esse bate-papo, assim. E aí, como é que ele era? Você falou um pouco dessa relação com namoradas, mas ele era mulherengo ou mais namorado? Ele era, tipo, tinha aquela fase mulherengo, que eu falava assim, meu Deus do céu. Era mensagem, era onde que ele, no portão tinha menina, e aí eu falava, meu Deus do céu, aí parava. Aí, acho que na hora que ele gostava, botava um olho no vaso, eu apaixonei por essa, aí ele ficava. Aí mudava totalmente, aí saía daquela parte mulherengo pra parte, tipo assim, romântico. Aí apaixonava, aí a menina queria, aí chorava, aí se deprimia, aí queria comprar presente. Mas ele tinha a fase mulherengo. E ela, tipo assim, teve uma vez que ele chegou em casa, assustada, e foi o que aconteceu. Eu falei assim, eu fui na casa da menina, a tia dela chegou, eu tive que pular o muro. Tipo assim, ele tinha muitas histórias assim também com os amigos dele. Tipo,
Nossa, muito mulherengo. Nossa, Deus. Ele era novo, né? Ele era muito novo, é. Nossa. Começou cedo, assim, Sim. se interessar, assim, Aham. pro menino. Isso. E era tipo assim, nossa, gente do céu. Você acha que ele também amadureceu mais cedo, assim, do que Não, o normal, assim? não. Porque você falou que você Sim, ele teve amadureceu em relação a outros meninos, sim. Por exemplo, quando ele trabalhava, ele tinha, por exemplo, obrigações dentro de casa, de pagar, por exemplo, pagava a conta de internet. Minha mãe sempre tentou fazer isso para adquirir responsabilidade. Então ele tinha essa responsabilidade que outros meninos, por exemplo, não tinham da idade dele. Mas assim, quantos anos ele começou a trabalhar, assim, Ele começou a trabalhar com 16 para 17 anos. 16 para 17 anos. Mas, não, ele não amadureceu porque ele tinha essa questão de adolescente, por exemplo, que saía e não avisava. Saía, falava que ia para um lugar, aí dava na telha de ir para outro, ia para outro, não sabia onde estava. Bebia, chegava, às vezes que chegava um amigo dele, toma Igor aqui. Nós temos uma vez que eu sempre, odiei vômito. Deu uma vez que minha mãe viajou, e aí um amigo dele chegou e falou assim, Igor tá muito bêbado. Eu pus ele na cama, ele passava mal, eu chorava. Porque eu não queria limpar. Então ele passava mal, eu chorava. E ficavam meus outros irmãos, os outros dois rindo, falando, para de chorar, pelo amor de Deus. E foi uma noite que eu passei, tipo, deitando do lado dele, porque eu ficava com muito medo. Minha mãe sempre pôs medo em tudo. Ela falava assim, se eu sair e Igor passar mal, vocês têm que ficar olhando, porque ele não pode sufocar, que não sei o quê. Aí eu fiquei a noite inteira acordada olhando ele. Aí ele falava, aí a gente contava pra ele no outro dia, ficava rindo, falava assim, você tá me zoando, você tá viajando, fiz isso não, cheguei a dormir, que não sei o quê. Ele era muito de brincar também, assim. Ele era muito de brincar muito com de minha mãe, tipo, de agarrar minha mãe, de abraçar minha mãe, de apertar minha mãe. Ele com o Bruno, falava assim, de brincar de lutinha, de falar assim, você não aguenta, aí os dois pro tapete pra poder ver quem ganhava a lutinha, e ficavam brincando. Dentro de casa ele era muito assim, de brincar e de rir e tudo mais. Ele só não gostava mesmo quando era família grande, assim, no meio que ele não gostava. Ele e o Bruno, quanto tempo de diferença, assim, de idade? O Igor é de 96, Bruno é de 98, 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos de Mas diferença. eles andavam juntos? Andavam juntos. Não, pra festa não. Bruno que gostou de festa. Tanto que ele fala um negócio, por exemplo, que o Igor foi muito, tipo, o Igor foi o primeiro a furar a orelha, ele foi, não, se foi o segundo, eu fiz a tatuagem primeiro, depois ele fez. E, nossa, minha mãe, era muito engraçado, que ele chegava em casa, e minha mãe sempre teve, minha mãe, ela tem ainda muitas coisas para poder quebrar de preconceito. E ela sempre achava que raspava a sobrancelha, fazia aquele risco na cabeça, era coisa de malandro, de marginal. Aí ele chegava, Marco, com uns negócios, uns desenhos. Ele chegava, por exemplo, o estrela na cabeça e falava pra minha mãe que o cara tinha errado e ele tinha que fazer alguma coisa pra não poder aparecer. Aí chegava com a sobrancelha cortada em casa e minha mãe soltava a chorar. Eu falei assim, mãe, isso tá na moda, mãe. Tô bonito, tô legal. As novinhas adoram, que não sei o quê. E, nossa, ele me atormentava minha mãe com esses negócios também, que ele inventava a moda. E o Bruno sempre achava também, tipo, o Bruno concordava com minha mãe. E quando o Bruno foi crescendo, ele foi, tipo, seguindo os passos do Igor. Ele foi furando a orelha e começou a fazer negócio sobre fazer. Tanto que acho que foi esse ano, que o Bruno chegou em casa com a sobrancelha raspada. Minha mãe sentou assim, ela falou, não tô acreditando nisso. Aí ele foi falar assim, nossa, bem que o Igor falou que era legal. Tipo assim, ele passou a sair mais. Isso antes da gente perder o Igor. Ele passou a sair, ele passou a frequentar. Aí ele passou a beber. E passava, tipo assim, ele falava assim, nossa, eu falava pro Igor assim, eu te julgava tanto, mas é tão legal, né? Tipo, e hoje em dia, tipo assim, ele realmente faz muito mais coisas, faz coisas que, por exemplo, que o Igor fazia. E, tipo assim, é que nem ele fala, que pra ele foi tipo, quebrar um tabu mesmo, que ele achava que era errado, mas não tinha nada de errado em fazer as coisas que ele fazia. Mas era. Virou uma referência, né? Porque se meu irmão faz, meu Uhum, irmão não é nada disso, né? sim, Por ter o cabelo assim, o assado, não é algo, isso não fez do meu irmão sim, um marginal. marginal. Então, Minha mãe, no início, por exemplo, que ele é uma diferença muito pouco. Então, minha mãe vestia eles iguais, tipo assim, vestia com a mesma roupa e tudo mais. Então, eles andavam muito juntos, tipo assim, pra ir pra escola, pra poder, tipo, ir em alguma festa, ficava junto, porque ficava, tipo, o triozinho, que era ele, meu irmão e meu primo. Mas, tipo assim, nessas partes estavam juntos, mas eles nunca foram, tipo, por exemplo, sair pra festa junto. Acho que a única festa que estavam juntos, que beberam juntos, foi na formatura do meu irmão, do Bruno, que foi a formatura de Cefete.
Mas nunca foram, tipo assim, porque eles sempre foram de turmas, de turminhas diferentes. Tipo, o Will sempre foi muito mais desenvolto para conversar, para poder chegar nas meninas, para poder dançar, para poder... E o Bruno sempre foi muito mais tímido, muito mais retraído. Então eles, tipo, eram de turmas totalmente diferentes. Então, Que tipo de festas assim que ele frequentava? Geralmente era na casa, era com os rock. amigos. Esse famoso rock, tipo assim, que era festa de adolescente, que tinha bebida, ou então era alguma coisa na casa de amigo, uma cerveja com churrasco, mas ele gostava muito desses rock. Que minha mãe, enquanto ele não chegava, minha mãe Que é dormia. esses rock? Hoje em dia, Porque agora. pra mim rock era outra coisa. Eu É, saí pro rock era outra é tipo é uma festa que tem um som mecânico ou DJ, rola funk, esses tipos de música que são mais dançantes, bebida liberada durante, por exemplo, se começa 3 da tarde até 10 horas, então são 7 horas de bebida liberada e só jovens, de tudo quanto é idade, de tudo quanto é turminha, de tudo quanto é tipo, diversos. E aí é num local mais isolado por causa do som, e aí vai, eles compram o ingresso e vão pro rock. E isso que ele gostava. coisa. Só Geralmente essas festas são aonde? Assim? a maioria aqui em Ouro Preto é tudo em república. Ah, A em maioria em República mesmo. república, isso. A maioria em república. Então eu curtia nas festas Mas nas curtia. Repúblicas. Uhum. Aí quando ele, mesmo depois que ele começou a namorar, ele continuava saindo com a namorada dele. Aí ele ia pra carnaval, ia pra alguma outra festa e levava a namorada dele. Aí começava a fazer passeio. Tipo assim, minha mãe ficava revoltada, que ele fazia passeio em família com a da namorada, mas não ia com a gente. Com a Ai, família da namorada. isso, mas com a gente, se fosse passeio em família, ele não ia. Ele falava assim, porque a gente sempre foi muito, a gente era muito unido, a gente ria, por exemplo, quando a gente falava que a gente ia assistir um jogo dele, nossa, ele faltava chorar. Só faltava chorar, falava, não, se vocês forem, eu não vou, que não sei o que vocês são escandalosos, que vocês vão fazer passar vergonha, que eu não vou. E aí, tipo, hoje em dia, eu, por exemplo, eu vou no jogo do meu namorado. Aí o pessoal que fala assim, não, mas eu nunca vi você no jogo de Liga. Eu falei assim, meu filho, se eu viesse no jogo de Liga, ele ficava no banco, ele não ia jogar. Se viesse, por exemplo, eu e minha mãe e minha tia pra poder ver um jogo dele, pra lá gritar o nome dele, ele ia morrer do coração. Tinha vergonha. Ele tinha vergonha. E ele jogava em algum time, assim? Time do bairro, ele jogava em time do bairro. Ele, o pessoal montava os times do bairro pra campeonato e ele jogava. Não era um time permanente, assim, né? Não, parece que a cada tempo, cada campeonato, parece que eles mudavam. Tipo, tirava um, colocava Então outro. você realmente nunca foi ver ele jogar. Nunca fui jogar jogo dele, não. Já vi ele jogando em campinho, assim. Mas jogo mesmo, não. Ele nem falava também quando tinha jogo, ele não queria que a gente fosse. Então ele nem falava pra gente, só falava assim, vou jogar bola. Então ele Essa jogava. galera falava que ele era bom de bola. Não, ele falava que ele era ruim de bola Era e. ruim de bola? Acho que no documentário tem. É, alguém falou que era Perna de pau, mas eu pau. não botei muita fé. Achei que É, era mais zoação. eu também não sei, foi isso que falava. Falava assim. Não, mas ele falava que ele brigava muito aí, tipo, no campo, depois saía do campo e falava, ô fulano, tipo assim, ele fingia, tipo assim, a briga no campo acabava no campo, e ele voltava falando. Mas eu nunca vi ele jogando, não. Tem uma amiga dele que namorava com um dos melhores amigos dele e que ia. E ela falava assim, não, ele jogava direitinho, não sei o quê. Meus meninos falavam que ele era perna de pau. Mas nunca vi ele jogando mesmo, não. O que você acha que o Igor estaria fazendo hoje Hoje, na vida dele? acho que continuaria curtindo a vida dele, que ele falava assim, que ele sempre falava que queria curtir a vida dele, que queria viver. Mas hoje em dia eu acho que ele estaria em outro emprego. Acho que ele estaria sendo a mesma pessoa que ele estava sendo há 2 anos atrás. Tipo assim, porque a meta de vida dele era, tipo, realmente era só um outro emprego. Mas ele queria continuar com os mesmos amigos, ele queria. Mas você acha que, por exemplo, que ele tinha vontade de, por exemplo, casar, de ter filho, falava dessas Tinha, coisas? ele tinha vontade. Ele gostava, mas é porque ele gostava muito da menina, então não sei se, por exemplo, ele já tinha terminado. Então depois, até quando a gente perdeu, ele já tinha superado, né, o término dele. Então eu não sei, talvez ele estava com outra namorada e estava com esse pensamento. Mas ele queria construir, eh, queria morar junto. Mas acho que ele estava tão apaixonado que ele pensava nisso. Então hoje em dia eu não sei se ele estaria Sei, pensando nisso. E ele tinha vontade de ficar aqui no Rio Preto? Acho que Gostava de Ouro Preto? gostava de Ouro Preto. A única que sempre teve vontade de sair sempre fui eu. O restante. E o Bruno agora tem. Ele está estudando, mas a Clarice saiu, ela casou e foi morar em Betim. Mas o Igor não, ele sempre gostou muito do bairro, ele sempre gostou muito dos amigos, sempre gostou muito
e das pessoas onde ele convivia. Então, não sei se ele também se ele sairia, não. Ele não gostava muito, nunca falou nessa questão de ideia de saída daqui de Ouro Preto, não. Ele era feliz, assim, né? Ele era feliz aqui. Tipo assim, ele era realmente uma pessoa que era muito difícil. Eu só via ele triste, ou por alguma menina por exemplo, estava chateado por alguma menina, ou se tinha alguma coisa na família que tava ruim. Era muito difícil ver ele, tipo, triste ou reclamando da vida. Tipo assim, a última vez que eu vi ele triste, triste mesmo, foram as 2 vezes, que ele não passou na autoescola e quando ele terminou. Foram essas 2 vezes, assim, que eu vi ele chorando e triste. Mas era muito difícil ver ele triste, ele assim, chateado. Mas depois ele passou? Não, ele não chegou a ter tempo de continuar. Tentar de novo. Uhum. Aí hoje, assim, hoje você, quer dizer, hoje que eu te conheço, né, agora, Uhum. assim, você percebe muito essa relação ligada ao racismo, Sim. etc., né, com relação até ao assassinato dele. Porque eu vou falar sempre nisso, né, porque é um assassinato. Sim. A gente querer ficar rebuscando. Uhum. E você acha que ele tinha alguma percepção quanto a isso, assim, com relação a racismo Tinha. institucional? Sim, tinha, porque ele tinha muito medo da polícia, né? Porque ele já teve uma primeira vez que estava ele e meu primo, o Michael, que eles estavam indo buscar alguma coisa para um dos meus tios e a polícia eles eram muito novos, eles deram uma revista neles. Então eles chegaram em casa assim, extremamente assustados e tristes e tudo mais. E teve um pouco antes da morte dele que eles foram para uma festa. E aí estava tendo muita briga, só que eles não tinham chegado ainda aqui no centro. Quando eles chegaram, eles tentaram passar e a polícia não deixou. Eles falaram assim, não, mas a gente só vai ver o show. Ele falou assim, se vocês tentarem passar, a gente vai bater em vocês, vai pôr droga no bolso de vocês e vocês vão presos ainda. Então ele tinha muito medo. Então, tipo assim, ele também sabia que, por exemplo, por ele ser do nosso bairro, pela forma que ele se vestia, que ele também, na rua, ele ia ser abordado de uma outra forma. Entendeu? Tanto que ele falava assim, não, às vezes a gente está na rua, a gente não está fazendo nada, tem os outros meninos passando, mas só com a gente que a polícia veio falar alguma coisa. Então ele tinha realmente essa ideia, por situações que ele passou e porque por inúmeros meninos do nosso bairro passam. Assim, por simplesmente estar vestido de uma forma. Já fazia parte da rotina. Já fazia parte da Mas rotina. você acha que esse é um racismo consciente, assim? Eu falo assim, de entender isso é racismo, assim? Com certeza. Não, eu falo assim, ele entender isso, assim... Ah, sou como racismo? Isso é racismo? Entendi. Ou não, assim, ou ele percebe... Porque sabe o quê? Uhum. Eu tava lendo até tem um cara que eu gosto muito, que é um filósofo contemporâneo, assim. Depois eu quero até te mandar uns textos. Uhum. Às vezes é meio chato, assim, de ler, mas você vai lendo aos poucos lá. Que chama Zizek, ele não é aqui brasileiro, né? E ele fala da violência subjetiva, da violência objetiva. Uhum. E ele fala que a violência objetiva ela é muito pior, porque não é a violência subjetiva é essa que ele chama a violência real, essa que acontece na rua, né, a agressão. Sim. Mas ele fala que essa violência objetiva ela é uma estrutura, né, ela está permeando todas as relações sociais, ela está ditando as regras do jogo e que ela é muito mais perversa. Sim. E que muitas vezes as pessoas estão fazendo o jogo, né, e não percebem assim. Aí eu fico até perguntando isso assim, por exemplo, por que um jovem, por exemplo, que sabe que vai usar um determinado tipo de roupa e tal, sabe que vai virar um alvo por uma questão de classe, né? Uhum. Ou raça e classe social. Por que ele veste? Tem essa questão. E foi muito do que eu também, que ele, por exemplo, por mais que ele parou de se vestir, por exemplo, boné, ele usava boné em determinadas situações. Mas por mais, essa era a questão, por exemplo, preocupação com minha mãe. Por mais que ele se vestisse de uma forma, por exemplo, quando eu passei a comprar roupa pra ele, que ele passou de usar aquelas bermudas coloridas, tipo assim, que eu não julgo como falo assim, eu não vejo aquela pessoa como uma criminosa, como a polícia vê, mas eu falo que tipo, não tá nada com nada, né? Ele andava com esses meninos. E ele não fazia distinção desses meninos. Ele nunca, por mais que ele soubesse que poderia ser algo já marcado,
ele não deixava de andar com esses meninos. Por exemplo, tinha meninos que a gente sabia que fumava, tinha meninos que a gente sabia que tinha envolvimento, que estava, por exemplo, numa fase ruim, mas ele também não deixava de andar com esse menino, não deixava de trocar ideia com esse menino na rua. Então ele sabia disso, mas foi o que ele sempre falou. E foi que eu fui aprender só depois da morte dele, do assassinato dele. Que, tipo, não é porque a pessoa tá fazendo aquilo, não é porque a pessoa é dessa forma que a pessoa é uma pessoa ruim. Tem muita coisa por trás daquilo ali. Tem muita coisa que antecede aquilo, que cria aquilo ali. Até chegar a esse ponto. E é algo que ele sempre tentou abrir os meus olhos, os olhos da minha mãe. Ele falava assim, você não sabe porque a pessoa está ali, você não sabe porque ela está fazendo isso, a pessoa não é feliz, você não pode julgar as pessoas, a gente não tem o direito de julgar as pessoas, a gente não tem o direito de falar com quem a gente vai andar ou não porque pelo que a pessoa faz. A pessoa é muito mais do que aquilo. E a gente não conseguia entender. E tipo assim, só foi entender mesmo isso depois da morte dele, que a gente passou a conviver com várias pessoas. Grande maioria, 99% das pessoas que a gente julgava foram as pessoas que estiveram do nosso lado. E a gente pôde entender muito porquê ele estava com essas pessoas e considerava essas pessoas como amiga. Então, por mais que, por exemplo, chegou uma determinada fase dele, que ele parou de usar, por exemplo, esse tipo de roupa, que ele parou de frequentar determinados ambientes que é marcado pela polícia, por exemplo, por exemplo, se for pode fazer uma festa numa república aqui e fazer uma festa no Morro Santana. A polícia vai bater no Morro Santana, não vai bater aqui. Mesmo assim, ele continuava com essas pessoas. E por mais que ele ficasse mais, que, por exemplo, que ele estivesse ficando mais maduro com a idade, estivesse tendo essa noção, ele não parava por exemplo, de conviver com essas pessoas. E era o que minha mãe mais temia.